Voltando aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos dar uma olhada hoje numa empresa que é muito pouco conhecida, a EMAI. A EMAI já tem 25 anos, uma estatal às portas de uma privatização. Então, por solicitação de colaboradores do canal, a gente vai analisar essa empresa e será que essa seria uma empresa que se consideraria a colocar na carteira do canal, utilizando o método que nós empregamos aqui para fins de vivermos de dividendos? Vamos dar uma olhada nessa empresa. Para analisar essa empresa, a gente vai atender a solicitação aqui do Douglas Cavalcante. Veja que essa é uma solicitação até antiga, aqui 2 meses atrás, e ele pediu aqui, a favor, comentar a EMAI, que vai ser privatizada pelo governo do estado de São Paulo. Isso foi há 2 meses. Agora, recentemente, estamos às 6 horas deste vídeo aqui, então ele solicita aqui de novo, né, quando puder, comentar sobre a EMAI, Energia Elétrica, que será privatizada em São Paulo. Não é que a gente ignore as solicitações, né, que às vezes a empresa ela não tem a relevância que a gente precisa colocar no canal. Eu não tinha observado alguma relevância na EMAI, e depois que eu analisei essa última solicitação, eu fui dar uma aprofundada um pouquinho mais na empresa, e aí eu verifiquei algumas coisas relevantes. A primeira delas, que eu queria salientar, é o seguinte: quando você vai construir a sua carteira, você precisa ter muita atenção no seguinte aspecto: evitar pulverizar. Porque se você coloca muitas empresas na sua carteira, é necessário que você acompanhe essas empresas, que você faça leituras como essa que eu vou fazer hoje para a EMAI. De modo que, se tem muitas empresas, você vai colocar mais tempo fazendo análises dessas empresas. E existe sempre, evidentemente, uma chance que você erre. Então tem que ter um equilíbrio aqui entre não ter empresas em quantidade pequena demais, porque se uma ou outra tiver problema, isso vai gerar um problema na sua carteira, e nem ter empresas demais que impeçam que você faça uma leitura ajustada, até porque você acaba se perdendo na hora de fazer seus aportes, porque você vai ter muito mais empresas se oferecendo e vai ter muita dificuldade ali para saber onde alocar o seu recurso. Então é necessário encontrar um meio termo aqui, que não seja nem muito pouco e nem em quantidade que acabe se tornando exagerado para o nível de experiência que você tem dentro da Bolsa de Valores. Mas vamos dar uma olhada aqui no site da EMAI. Então você entra aqui no site de relações com investidores, não, no site da companhia, que é da onde eu tirei esse logo aqui, EMAI 25 anos, e você vai verificar aqui que tem um link para acesso dos investidores. O que acontece quando a gente clica nesse link aqui? Veja que ele não vai para lugar nenhum. Então a gente não tem acesso aos números, aos relatórios IFRS da companhia, de forma que a gente, e nem apresentações dos seus resultados, de forma que a gente tem dificuldade, então, de fazer uma construção sobre a EMAI. Eu vou me socorrer, então, do Status Invest, e aqui tem uma compilação de resultados da EMAI. Você veja que, ao tempo desse vídeo, a ação cotada aqui é R$ 60,49. Outra questão aqui que nos chama bastante atenção é exatamente no pagamento de dividendos. Se você for dar uma olhada aqui no ano de 2021, teve uma excepcionalidade. E às vezes, isso aqui é algo que a gente chama atenção no canal. Veja que nesse ano, em 2021, a companhia pagou R$ 8,08 por ação. Mas essa não é a regra da companhia. A regra da companhia, se nós pegarmos os últimos 5, 6 anos, vai ficar aqui embaixo. Veja que para o ano de 2022, a EMAI pagou aqui 88 centavos. E o que isso aí significa? Qual é a ideia que isso pode nos passar? Vou usar a calculadora aqui para você entender a lógica. A companhia pagou 88 centavos e nós vamos dividir isso aí por 60, que é aquele valor que nós encontramos lá no momento do início do vídeo, de valor da ação. Se nós multiplicarmos esse valor aqui por 100, observe que o dividend yield da companhia para esse valor fica aqui em R$ 1,46.
Já para o ano aqui de 2023, veja ali, ó, R$ 1,47, a gente faz aqui exatamente o mesmo procedimento. Só para aproximarmos os valores. Então, se nós pegarmos aqui R$ 1,47 e dividirmos por R$ 60, que é mais ou menos quanto está a ação, veja aqui, e multiplicamos isso aqui por 100 para ficar mais claro para nós, veja que nós chegamos aqui a 2,45 centavos por ação. Se nós olharmos lá em cima, veja que nos últimos, aqui é o cômputo dos últimos 12 meses, então tem que considerar de maio, que nós estamos atualmente a junho do ano passado. Veja que o dividend yield da companhia é de 3,36 e nós buscamos no canal no mínimo 6%. Então ficou muito longe se nós olharmos principalmente para a média do que a companhia veio pagando em termos de dividendos, que vai ficar em torno aí desses 2,5 a 3% de dividend yield. Então, assim, num primeiro momento, a gente já descarta a companhia. Outro aspecto que muitas vezes a gente esquece de avaliar é exatamente com relação ao que faz a companhia. Aqui, então, no site, no histórico da companhia, antes de nós voltarmos para os números técnicos dela, veja que ela é a chamada Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que tem origem em 1899, portanto, no final do século retrasado, com fundação da de São Paulo Railway Light and Power. Então quer dizer que esse aqui foi o nome original da companhia. E ela veio aqui passando por várias fases aqui em 1901, operação da primeira hidroelétrica da Light no Brasil. Então veja que ela também já foi Light. Em 1912, a sua capacidade foi ampliada para 16 megawatts. Devia ser uma coisa fantástica para aquela época. Mas aqui a gente vai evoluindo em termos do histórico. Eu acho interessante chegar aqui para os anos 50 do século passado. Veja aqui, em 1954, foi inaugurada a usina termoelétrica Piratininga. Então, ela, além das hidrelétricas, também estava no segmento de termoelétrica. Não só, aqui ó, com 400, olha, bem, evoluiu bastante, 472 megawatts. Em 1956, ela se reestruturou, se tendo por base a Brascan, e foi nacionalizada. Então veja que lá em 56 acontece esse fenômeno. E em 1979, então aqui o governo militar, ditadura militar, ela, por meio da Eletrobras, né, a Eletrobras adquiriu a Brascan e manteve o controle acionário da então Light. E assim a companhia vai indo, né, evoluindo, e me parece, né, então, dentro do que apresenta o seu histórico, atualmente é detentora e operadora de um sistema hidráulico gerador de energia elétrica. Então ela está lá dentro da geração. É aí que nós vamos nos concentrar em fazer a análise da companhia. Eu não vou me aprofundar muito, já que a companhia ela vai tá andando, né, na linha da privatização, mas veja que os últimos CAPEX dela ficam aqui em 2010 e aqui 2015, início dessa pequena central hidrelétrica de Pirapora. Então ela não evoluiu muito durante esse tempo. É o cenário que a gente pega daquilo que faz a companhia. Analisando agora a evolução da cotação da companhia, e aqui é interessante, pelo menos segundo o site Status Invest, veja que a companhia ela não possui nem bonificações e também ela não tem nem desdobramentos nem grupamentos. Portanto, é a estrita evolução do preço da ação da companhia desde o ano aqui de 2018. Portanto, a gente está falando aí dos últimos 5 anos. Veja que nessa época que ela estava ali entre R$ 7,50 e R$ 8,00, ela chegou no seu pico em 2021 a R$ 89,70, depois desceu aqui a R$ 27, R$ 30 e atualmente está em torno dos valores que nós estamos falando, em torno de R$ 60. Uma oscilação, talvez essa evolução, esse 100% que ela evoluiu aqui desde 2022, desde maio de 2022, portanto, de um ano para cá, o indicativo de que talvez seja por conta exatamente dessa ideia de privatização da companhia. Mas tem todo um jogo aí
Aqui eu estou no site da CNN Brasil. Tem todo um jogo aí político por trás, principalmente depois do pleito eleitoral de 2022. E deixo para você que talvez você queira se aprofundar, mas em abril agora saiu essa notícia aqui, o TCE de São Paulo revê decisão que era pró-PT e libera privatização da EMAI. Então ela está andando aí conforme se tem noção no mercado a caminho de sua privatização. Não vou evoluir na matéria, caso você tenha interesse, até buscar outras matérias e buscar de fato a decisão, em que pé está desse processo de privatização, caso você queira investir, caso você veja na empresa alguma oportunidade, eu deixo a seu encargo. E agora voltando aqui para o site Status Invest, que é aquilo que realmente me chamou a atenção na hora de analisar a empresa. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Nós vamos dar uma olhada aqui, porque aparentemente esses dados aqui foram adequadamente compilados. Então nós estamos aqui nos resultados da companhia. O que nos chama a atenção aqui? Então a gente vai ver que, fechado o exercício de 2022, a companhia então encerra aqui, receita líquida, 532 milhões. Você pode olhar nessa coluna aqui também, né? Tanto aqui no caso, tanto faz. Tá? Então, uma receita de 532 milhões. Veja que tem um lucro líquido aqui de 68 milhões. Aparentemente assim está dentro de uma normalidade. No entanto, tem algo que chama muita atenção aqui e você não pode deixar passar batido, que é esse EBITDA aqui, de menos 24 milhões aproximadamente. O que é o indicativo do que possivelmente aconteceu? Principalmente se nós olharmos, vamos dar uma olhada, o EBITDA ele vai nos dar, ao fim e ao cabo, a eficiência da companhia, o quanto ela tem capacidade de geração de caixa. E aqui no fluxo de caixa, vou pegar aqui o ano de 2022, para que a gente tenha uma noção do que aconteceu. A primeira coisa aqui que a gente pode verificar é a possibilidade de geração de caixa da companhia, porque ela teve um aumento de caixa aqui de 125 milhões. No entanto, veja que ela tem 58 de caixa líquido das atividades operacionais. Significa o seguinte, que pelo menos para sua prestação de serviço, ela gerou mais caixa do que ela teve em torno de despesas do ponto de vista operacional. No entanto, aqui, caixa líquido das atividades financeiras. Aqui é negativo e a gente quer que seja negativo porque aqui, no caso, a companhia, se ela tem dívidas para pagar essas dívidas, se ela tem esses empréstimos, e também o pagamento de proventos. Então, por isso que a gente quer que ele fique negativo. Já o caixa líquido das atividades de investimento, a gente quer que seja negativo e aqui ele está positivo. Significa que provavelmente então a companhia, se ele tivesse negativo, ela teria investido em ativo ou talvez colocado recursos em aplicação. Quando está positivo é porque ela aparentemente, eu não tenho os dados, eu não tenho como olhar assim aprofundadamente, mas provavelmente ela retirou recursos de aplicações. Por que será que ela fez isso? E talvez aí que se justifique o fato de que a companhia ela tem aqui um lucro líquido, mas ela tenha um EBITDA negativo. E o que chama a atenção aqui é exatamente este aspecto aqui. Está nessa coluna. Tanto faz essa aqui ou na do lado ali. Então veja que ela tem uma receita líquida de 532 milhões, mas os custos dela são 486 milhões, são muito altos esses custos. Então ela vai ter um lucro líquido, lucro bruto, aliás, de 46 milhões. Porque aqui, veja que as despesas operacionais, elas chegam a 76 milhões. No total, isso vai acabar gerando, considerando até esta parte aqui, resultado financeiro, que é essa diferença entre o que ela tem para pagar de juros da dívida e aquilo que ela recebe de juros das suas aplicações, ali está positivo. No entanto, significa que ela tem para gerar para aquela receita, ela tem custos e despesas muito altos. Por isso que o EBITDA
ali acaba ficando negativo. Em que pese, dê uma olhada aqui, ó, veja que a dívida líquida da companhia, você vai ver que ela está negativa, aqui, negativada, ó, menos 436 milhões com 74 mil. Se você olhar aqui para o caixa da companhia, lá no final, o caixa ao final do exercício passado, são esses mesmos R$ 476,74. Significa que a companhia não tem dívida nenhuma. Então ela não tem dívida, ela não pagou prestações da dívida, é porque o custo de operação e as despesas que ela tem para gerar em função da sua receita são muito altos. Esse é o X da questão, por isso que aquele EBITDA está negativo. Um indicativo aí, aliás, na verdade, quando chega nesse patamar, a gente tem vários entendimentos, às vezes os funcionários, não estou dizendo que é o caso, estou colocando como hipótese, verificando essa questão da companhia está no processo de privatização e às vezes essas companhias estatais elas têm penduradas dela muitas pessoas que são vinculadas a partidos políticos, talvez daí, como o caso do PT, essa intenção de manter essas estatais. Quando chega nesse processo de privatização, o funcionário ele acaba, principalmente esses que têm vínculo partidário, perde a identidade com a companhia. Então, eles começam a dilapidar do jeito que podem, com diárias, com viagens, com despesas de hotéis, até com o uso abusivo de material, levando a uma depreciação muito rápida, gerando os custos maiores e, consequentemente, um impacto aí dentro da eficiência da companhia. Então fica aí um apanhado geral de como a gente analisa a empresa, o que teve aqui de diferente, porque como nós utilizamos companhias muito sólidas aqui no canal, dificilmente a gente vai encontrar uma companhia com EBITDA negativo. Não parece razoável por conta das escolhas que nós fazemos. E esse é um fator que você deve levar em consideração, porque ele vai acabar lá no final sendo um indicador de eficiência da companhia. E aí, claro, você precisa olhar o cenário para ver por que isso está impactando dentro do resultado. Agora, minha conclusão é o seguinte, a EMAI eu não colocaria na minha companhia, acho que ela está um preço muito alto, eu nem olhei ela em relação ao seu patrimônio líquido, mas a gente vê ali que tem um certo descompasso, mas os resultados para mim não são atrativos, ainda que ela passe por esse processo de valorização em função da sua privatização. E a valorização não é prioridade aqui do canal, mas sim os dividendos que são pagos. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!